Pessoal, boa noite. Eu agradeço. Todo mundo está aqui hoje. Eu sou a Cris, do TO Paliativando. Esse perfil eu administro junto com duas amigas, com a Amanda e a Gabi. Nós somos terapeutas ocupacionais, todas orientandas da professora Marísia. A gente está muito feliz, Marísia, de você inaugurar nossas lives com a gente, né, no meio desse caos todo. Infelizmente, a gente não pôde estar as três juntas, mas a gente espera que um dia essas conversas sejam em grupo. Eu acho que a gente pode começar. A gente abriu uma caixinha de perguntas, onde o pessoal mandou bastante perguntas, a gente até agradece. A gente fez uma seleção de algumas, então eu acho que a gente pode começar numa ordem mais estruturada dessas perguntas e respondendo. Pessoal, eu vou desativar os comentários, porque a live vai ser gravada. E aí, faltando uns 10 minutinhos para o final, a gente abre para os comentários de quem estiver online, ok? Deixa eu só ver como eu desativo os comentários, né? Aí, pronto. Bom, como eu disse antes, a gente tem o prazer de estar hoje com a professora doutora Marísia, referência para nós em cuidados paliativos e terapia ocupacional. Mais uma vez, obrigada. E aí eu acho, Marísia, que a gente pode começar, não sei se você quer que a gente comece com as perguntas, e você vai falando, né? Acho que a gente podia ir conversando, né? Uhum. Acho que é melhor. A gente teve perguntas de vários nichos, de vários módulos, assim. Eu acho que você podia começar falando como que os cuidados paliativos despertaram o seu interesse, né, dentro da profissão, como que foi essa trajetória, na época que você começou com os cuidados paliativos. A gente sabe que você trouxe muita, né, bagagem para a atuação da TO dentro dessa área, então a gente queria que você falasse um pouco. E tem uma pergunta que eu achei interessante, que é que a gente sabe que hoje você é a nossa referência da TO em cuidados paliativos. E quem foi a sua referência para te dar o start de começar a pesquisar e entrar nessa área? Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite, né, para inaugurar as lives do grupo de vocês, né? Você, a Amanda e a Gabi, minhas três orientandas queridas da pós-graduação, né? Claro que mais Bianca, Sabrina e todas, Mariana, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E também porque, assim, eu já estava ouvindo algumas pessoas dizendo, assim, que gostariam de ver os seus professores, terapeutas ocupacionais fazendo suas lives, então estou aqui inaugurando também a minha própria experiência com as lives, né? Eu agradeço sempre a todas as pessoas que me recebem muito carinho onde eu vou, então isso é muito legal, né? Faz muito bem estar com as pessoas que acompanham o seu trabalho e gostam, né, daquilo que você está produzindo, então é muito legal isso, né? Começando pela trajetória, eu queria contar, acho que algumas pessoas sabem disso, mas enfim. Na verdade, minha primeira história com os cuidados paliativos, que nem tinha esse nome ainda, eu era recém-graduada, né? O meu primeiro trabalho profissional foi numa unidade do Hospital das Clínicas da Unicamp, e era uma unidade de cuidados a pessoas, a crianças com doenças hematológicas. Eu me formei em 85, né? Então eu tenho bastante tempo aí de trajetória, né, como profissional. E naquela época eram os primeiros casos de HIV no mundo, né? Fazia poucos anos que tinha começado a se descobrir, né, os casos nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eram os primeiros pacientes que estavam morrendo por causa do HIV. Numa época que nem se sabia ainda o que era AIDS, não se conhecia o vírus, não se tinha nenhum tipo de controle de sangue, porque não existia controle de sangue, né? Eram as primeiras crianças
hemofílicas e talassêmicas que estavam apresentando uma doença avançada, né? Que tinha tanto preconceito, né? Crianças que não conseguiam mais ir para a escola, não conseguiam vaga, eram isoladas, né? Porque as pessoas tinham muito medo, né? Da AIDS que então estava se descobrindo, né? E eu só muitos anos depois, na verdade, eu fui descobrir que isso tinha sido a minha primeira trajetória, quer dizer, nos cuidados paliativos, né? Com pessoas com doença avançada. Ninguém sabia ainda o que era cuidado paliativo naquela época. Isso me marcou profundamente a minha vida profissional toda, né? Depois, com o tempo, eu fui tendo outras experiências clínicas e com pessoas portadoras de deficiência, que foi meu trabalho de doutorado, né? E eu via muitas pessoas morrendo, mesmo em uma instituição que era para pessoas com deficiência, né? Não eram pessoas que tinham uma doença fatal, né? Uma doença que pudesse levá-las, que havia uma expectativa de morte, mas essas pessoas estavam morrendo. Depois, muitos anos depois, na reumatologia, que é uma doença sistêmica, mas é uma doença em que as pessoas falam muito do acometimento articular, né? Da dor, mas eu tive vários pacientes que morreram por causa de consequências sistêmicas da artrite reumatoide, né? Isso tudo, você vai juntando os pedaços, né, e vai compondo a sua trajetória. Até que, em 2005, eu me mudei da USP de São Paulo, onde eu trabalhei 14 anos, para a USP de Ribeirão Preto. Em 2005, eu disse. E aqui eu realmente abracei os cuidados paliativos. Foi aqui que eu decidi que era isso que eu queria da minha vida. Comecei a investir. E aí tem uma pessoa que foi muito significativa nesse processo, que foi o professor Marco Túlio Figueiredo, né? Foi quando nós trouxemos o Marco Túlio aqui a Ribeirão pela primeira vez para um evento, o primeiro evento de cuidados paliativos que foi feito aqui na USP Ribeirão, em 2008, e ali eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Então, para mim, o Marco Túlio é o grande marco da minha vida, o meu mentor, vamos dizer assim. E depois a Graça, também, a esposa dele, né, também se Maravilhosa. tornou uma grande amiga, uma mestra, né, nessa trajetória. E com isso eu fui a primeira coordenadora, eu implantei, fui a primeira coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos aqui do HC de Ribeirão, do HC Campos, né? E hoje Ribeirão Preto é um centro de referência em cuidados paliativos, né? Só o Complexo HC tem 4 equipes de cuidados paliativos nas várias unidades do complexo. Então, eu fiquei 4 anos lá no serviço, me afastei, mas eu continuei com os meus trabalhos, continuei com as minhas pesquisas, né? E eu fico muito feliz, né, quando eu vejo os livros sendo utilizados, né, e tudo isso colaborando mesmo, né, para a consolidação da terapia ocupacional nos cuidados paliativos, né? Sobre as referências, assim, além do Marco Túlio, que eu já comentei, né, como uma referência no cuidado paliativo, tem uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória na graduação ainda, que foi a professora Berenice Rosa Francisco, né, que a gente conhece como Berê, né? A Berenice escreveu um dos primeiros livros de terapia ocupacional no Brasil, né? E ela foi minha orientadora de TCC da graduação, né? Então, você imagina. Então, foi uma pessoa que foi muito importante, assim como a professora Rosibete, também foi uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória. E na educação, né, porque eu fiz mestrado e doutorado em educação, eu realmente tenho como uma referência o professor Paulo Freire, né? Paulo Freire, tão conhecido e tão importante na história da educação brasileira, né, e mundial.
eu tive a grata satisfação, né, de trabalhar num projeto de Paulo Freire, né, em educação popular, lá em Campinas, né, quando eu ainda era aluna de graduação, né, junto com os meus amigos da Unicamp já na época. Então foi um aprendizado que não tem tamanho, né? Assim, eu tive realmente experiências maravilhosas que marcaram muito meu trabalho. Enquanto você estava falando, estava aqui pensando, tipo, não, acho que não tem um aluno da graduação, um terapeuta ocupacional que não leu todos esses nomes que você acabou de falar, incluindo o seu. Tipo, Uhum. são referências que são referências, né? São referências grandes que a gente estuda, que a gente aprende a admirar, a buscar. Então, é bonita, é uma trajetória bonita de ver, né? E, É e eu assim. fico, pessoalmente, eu fico muito feliz de estar com você, de ter esse contato, porque, né, é uma trajetória bonita dentro dos cuidados paliativos. Vamos para mais pergunta? Aí teve bastante pergunta, a gente tentou pensar mais ou menos em módulos, a gente pensou em você falar um pouco sobre como foi a trajetória dos cuidados paliativos no Brasil e a terapia ocupacional. Aí uma pessoa perguntou como que você vê essa trajetória dos cuidados paliativos aqui no nosso país e qual é a sua percepção de que o TO precisa ter para se inserir dentro de um serviço de cuidados paliativos. Bom, os cuidados paliativos no Brasil, eles não têm uma trajetória muito longa, né? Não são tantas décadas assim, né? Na verdade, o primeiro serviço instituído mesmo foi na década de 80 e está acontecendo um crescimento muito grande no país nos últimos anos, né? Associado, claro, a um movimento de que essa discussão está mais na mídia hoje em dia, né? Então, assim, acabou de passar uma novela na televisão, né, falando de cuidado paliativo, né? Matérias no jornal, tudo isso faz a diferença, sabe? As pessoas começam a falar sobre o tema do cuidado paliativo de uma forma um pouco mais parte do seu cotidiano, né? É claro que não é fácil falar sobre morte, né? Não é fácil falar de doença avançada, não é fácil enfrentar isso no dia a dia, né? Há 10 anos atrás, quando nós começamos o serviço de cuidados paliativos aqui no HC, as pessoas diziam que isso era loucura, né? Que ninguém queria saber disso, que esse tema não era para cá, né? E eu sempre insisti dizendo assim, olha, essas pessoas estão no hospital, né? Não é que eu quero trazer pacientes para o hospital, elas estão aí, né? É que elas não são vistas, elas não são identificadas, né? Então, eu acho que nós passamos por uma fase dos cuidados paliativos do Brasil que foi de identificação, né? De fazer com que as pessoas conhecessem, pudessem falar sobre isso. E ainda tem muita resistência, né? Porque, como o Marco Túlio dizia, é necessário que isso esteja na formação profissional, né? Cuidado paliativo não pode ser visto como alguma coisa tardio na formação. Ele tem que estar na graduação, né? E isso foi um dos motivos para que eu e a professora Nereida, da geriatria, nós criássemos a primeira disciplina de cuidados paliativos para a graduação, ainda optativa. A gente espera que no futuro ela também possa passar a ser uma disciplina parte da grade curricular, né? Tanto dos cursos de terapia ocupacional quanto de medicina. E a gente, a cada ano que nós oferecemos essa disciplina, a gente percebe que o interesse tem crescido. Esse ano nós aumentamos 5 vagas para que mais estudantes de outros cursos também pudessem participar da disciplina, né? Então, à medida que esse conteúdo de cuidado paliativo, das questões do processo de morte e morrer, começaram a ser faladas na graduação, outros profissionais também foram se associando a essa discussão, foram vendo que a demanda é crescente, né? Se você olha o perfil epidemiológico da nossa população, você vê que a população precisa do cuidado paliativo, a população está envelhecendo, nós estamos com mais doenças crônicas,
doenças que antes eram fatais e que agora demoram um pouco mais, há um prolongamento da vida, mas essas pessoas precisam ser cuidadas, elas não podem ser abandonadas, né? Então, eu vejo que o crescimento do número de serviços no país também é um crescimento significativo. Mas nós hoje ainda temos no Brasil inteiro mais ou menos o mesmo número de serviços, talvez, que a Espanha tem, que é um país muito menor do que o nosso, que Portugal tem, que também é muito menor do que o nosso, né? E a maior parte dos serviços ainda muito concentrado nas grandes capitais, né? Mais na região sul-sudeste. Também nós temos polos importantes em Recife, né? Acho que tem um grupo importante lá, também fazendo cuidado paliativo, no norte, né? Em Belém. Nós vemos muitos terapeutas ocupacionais de Belém, de Recife e outros lugares, né, do Rio Grande do Sul, trabalhando com cuidados paliativos, né? Brasília e tantos outros. Então, eu vejo que os terapeutas ocupacionais também foram se interessando por isso, né? Acho que a primeira pessoa que trouxe essa questão foi a Mônica, né? A Mônica Stuck, de São Paulo, até também por influência do Marco Túlio, né? Ele marcou muito a nossa trajetória. E depois nós fomos criando um grupo de discussões sobre terapia ocupacional em dor e cuidados paliativos. Foi por conta disso até que surgiu meu quarto livro, né? Que as pessoas chamam do livro roxo, que é sobre dor e cuidados paliativos, né? E a gente começou a estudar, né? Começou a ver a produção de terapia ocupacional e a gente constata que esse não é um tema novo na terapia ocupacional. A produção científica mais antiga que eu encontrei é de 75, se não me engano. Né? Então, assim, trabalhos de terapia ocupacional. O nosso grupo, que a gente chamava de TOCPD, né, que era Terapia Ocupacional, Cuidados Paliativos e Dor, ele escreveu, né, nós publicamos, inclusive, um artigo falando da formação necessária do terapeuta ocupacional para trabalhar em dor e cuidados paliativos. Isso tem mais de 10 anos, né? Então, nós todos vamos construindo a terapia ocupacional brasileira, né, nos cuidados paliativos, mas nós precisamos olhar sempre para o que está sendo produzido fora do Brasil. Tá? Então, assim, não dá para você ficar alheio a isso. Eu acho que eu tenho tentado fazer esse diálogo para a gente ver, olha, o que a terapia ocupacional em cuidados paliativos está fazendo fora do Brasil? Qual é a perspectiva? Né? E é muito nesse sentido que a vinda em 2014 da Gail Iva do Reino Unido para cá, para o nosso primeiro congresso da ATOSP, que é a nossa associação científica, né, trouxe uma mudança importante, que foi a primeira vez que nós discutimos a reabilitação paliativa, né, que é um tema novo, que é o tema de pesquisa, né, do nosso grupo, do trabalho da Gabriela, e que quando eu fui a Londres, né, em 2016, a primeira vez, eu conversei com muitos terapeutas ocupacionais sobre isso e percebi claramente que havia uma diferença grande entre a terapia ocupacional em cuidados paliativos que nós fazemos no Brasil e a terapia ocupacional em cuidados paliativos que é feita no Reino Unido, por exemplo. Em 2018, eu confirmei isso quando eu voltei lá. Gabriela foi agora, né, acabou de voltar. Então, a gente está fazendo essa discussão porque a questão, assim, o que é que precisa para a terapia ocupacional ser mais consolidada, vamos dizer assim, mais reconhecida? Nós precisamos de ciência, né? Nós precisamos de evidências. Né? E isso não é só nos cuidados paliativos. Né? Eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que eu defendo muito isso. Né? Eu acho que nós temos que sair do ocupacionismo no sentido de vamos fazendo atividades porque é legal, porque é prazeroso, porque é bom. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar, né? A gente tem que sair do senso comum e a gente tem que mostrar que a terapia ocupacional tem ciência,
né? Nós temos a ciência da ocupação, né? Nós temos que avançar. Nós temos outras fundamentações científicas que podem dar esse escopo, né? Esse fortalecimento da terapia ocupacional. E eu acho que nós vamos ser mais reconhecidos pelos outros profissionais, pelos gestores, né? Quando nós nos mostrarmos mais em nossa cientificidade, né? Seja ela qual for. Muita gente acha que eu falo isso porque eu defendo a pesquisa quantitativa. Não é isso, né? Eu tanto faço pesquisa quantitativa quanto qualitativa. Não existe isso, né? É misto, né, Cris, que é o Né? seu método também de pesquisa. Eu acho que a gente tem que entender que a nossa profissão é saúde, né? Eu gostei muito daquela mensagem da aluna do Canadá, quando ela diz, ocupação é saúde, né? Como o grupo de Portugal fala, nós somos seres ocupacionais, né? Eu acho que é isso. Nós precisamos fundamentar mais a nossa prática, né? E isso vai fortalecendo mesmo a nossa inserção nos grupos, né? Acho que as pessoas ainda não conhecem a terapia ocupacional. Eu acho que muitos terapeutas ocupacionais ainda não sabem explicar, mostrar a sua profissão na sua cientificidade. E isso certamente vai fazer as coisas evoluírem, né? Eu acho que a gente está vivendo esse processo, né, de mais evidência, eu acho que as redes sociais, os grupos de pesquisas online, o acesso que as pessoas estão tendo à informação, acho que aos poucos a gente está caminhando para uma atuação mais baseada na evidência, mais comprovada, que saia daquele mais do mesmo que a gente às vezes está acostumado e que a gente consiga valorizar cada vez mais a TO, comprovando a eficácia da TO, né? Isso foi um dos motivos que me fez ter interesse pela carreira acadêmica. Eu cansei das pessoas falarem, mas por que você faz isso? Da onde você tirou isso? Né? Então a gente tem que ter uma justificativa científica de que a ocupação é uma ciência e que a gente trabalha com isso e a gente tem como mostrar realmente o valor que a terapia tem dentro do cuidado paliativo. Né? Tanto que na maioria dos serviços a gente tem uma valorização, mas ainda há lugares que não tem terapeuta ocupacional dentro da equipe de cuidado paliativo, né? E eu queria até aproveitar, Cris, para lembrar que nós precisamos superar aquele discurso antigo que é a cisão entre assistência e pesquisa, né? A prática baseada em evidência, ela é justamente dizer, olha, uma coisa precisa da outra, né? Para você fazer uma prática consistente e fundamentada, você precisa da pesquisa, você precisa de resultados de qualidade, né, da pesquisa científica. Agora, a pesquisa científica tem que estar relacionada com a prática, né? Porque também fazer pesquisa sobre alguma coisa que pode ser do seu interesse teórico tem valor? Claro que tem, né? Pesquisa teórica também tem valor, senão que seria da filosofia, né? Mas a gente tem que entender que para a gente construir a terapia ocupacional baseada em evidências, né? E esse termo também não é novo, ele tem mais de 10 anos, né? A World Federation propôs a TOB, né? Terapia ocupacional baseada em evidências, há mais de 10 anos. Né? E hoje nós ainda estamos discutindo se é pertinente ou não. Tem terapeuta ocupacional questionando se isso existe ou não. Né? Assim, não dá mais. A gente tem que avançar. E a gente tem que associar pesquisa e assistência. Né? E nós precisamos de ambos. Assim, muitas pessoas da assistência olham a pesquisa como algo longe, inalcançável, e não é. Né? Pessoas que estão na pesquisa estão distanciados da prática. Então, nós precisamos avançar também nesse sentido. Né? Não é assim, quem está na assistência fica esperando que os pesquisadores façam evidências. Não, isso cabe a todos nós. Né? E a gente precisa também se aproximar, universidades, serviços. Né? Nós temos que trazer os terapeutas ocupacionais da assistência
para o conhecimento científico, né? Tem que ler, gente, né? Tem que estudar. Você não pode se formar e achar que já estudou tudo da Acabou. vida, né? A gente tem que continuar, né? É que porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente tem que estudar, né? Que É mais coisas vão verdade. aparecendo, porque é isso, né? As coisas vão se atualizando e a gente tem que acompanhar. É isso mesmo. Vamos passar para outra pergunta, pode ser? Sim, pode. O pessoal perguntou mais a questão de comunicação, né? Eu acho que aqui está mais voltado para a prática da TO nos cuidados paliativos. Como trabalhar com a família em cuidados paliativos e como atuar no pós-luto quando a família é difícil. Família difícil é interessante, né? Quando eu me formei, a gente falava da criança difícil, né? E a gente dizia assim, olha, não é uma criança difícil, né? Isso não é um adjetivo da criança, né? Assim, existem situações de vida que são muito difíceis, né? E a gente tem que entender que uma família que está enfrentando uma situação de cuidado paliativo, né, é uma família que sofre muito, né? Lembrando que o cuidado paliativo, a unidade de cuidado é o paciente e sua família. Então, nós sempre temos que ver a família como parte dessa unidade de cuidados, como sujeito também de cuidados, né? E é muito difícil você lidar com quem está sofrendo, seja quem está adoecido, seja quem está acompanhando o seu familiar adoecido, né? A comunicação talvez seja uma das questões mais complicadas no cuidado paliativo. Desde a comunicação entre os membros da equipe, né, entre os familiares, né, a comunicação da equipe com o paciente, do paciente com a equipe, né, é sempre muito conflituosa. Eu digo que a gente precisa ter muita empatia, né? A gente precisa ter muita paciência mesmo, né? E a comunicação, ela tem que ser clara e verdadeira. Já teve um colega médico que me perguntou assim, mas Marísia, nem uma mentirinha? Eu falei, não, Não. uma mentirinha. Porque a verdade sobre a condição que esse paciente está, de forma esclarecedora e de uma forma que não se tire a esperança das pessoas. Eu acho que esse é o segredo, né? A gente tem que se comunicar sem tirar a esperança. Eu não posso chegar para o paciente ou para a família dizendo, olha, você sabe que essa pessoa vai morrer? Não é assim, né? E eu acho que às vezes a gente tem muito pouco cuidado, a gente tem muito pouco tato nessa comunicação. E nós precisamos realmente fazer com que o paciente entenda claramente o que está acontecendo com ele, a família entenda claramente o que está acontecendo, porque é só com esse esclarecimento que ela pode tomar decisões, né? Esse é o princípio da autonomia, né? Você tem o direito de ser informado, você tem o direito de tomar decisões, você tem o direito de fazer escolhas em relação ao seu tratamento, né? Agora, a equipe de cuidados paliativos é aquilo que a gente chama de equipe de alto estresse, né? Então, é uma equipe que está constantemente lidando com o sofrimento, constantemente lidando com a possibilidade da morte, né? E sempre corre o risco de chegar no burnout, né? Chegar no cansaço extremo, no adoecimento das relações interprofissionais, né? Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, né? A próxima pergunta também fala de comunicação. Como a TO pode trabalhar com comunicação de más notícias? Olha, eu já fiz alguns cursos, já vi muitas coisas sobre isso, sei que existem protocolos, né,
um protocolo que é muito falado, que é o Spike, né? E tem outros protocolos de comunicação de más notícias, né? O que a gente precisa lembrar é que a tarefa, o papel, a função de dar más notícias, como uma função da equipe multiprofissional, vai depender muito da própria composição da equipe, né? Eu sempre defendo que em cuidados paliativos a gente precisa ter uma equipe em que as relações são horizontais, né? Que as pessoas são mais, as relações são menos hierarquizadas, que as relações são mais respeitosas. E quando a equipe consegue fazer isso, qualquer membro da equipe comunica más notícias, porque todos os membros da equipe estão empoderados, né? Todos têm o direito e a tarefa e a possibilidade de dar notícias ruins em relação à doença, ao tratamento, enfim. Agora, em equipes em que essa relação de poder não é tão horizontal, em que existe uma relação mais hierarquizada, né, que é o mais comum, infelizmente, geralmente a tarefa de comunicar oficialmente, vamos dizer assim, as más notícias, é uma tarefa mais do médico, né? Ele dá as más notícias. E equipes assim, inclusive os profissionais costumam ser avisados que quem dá essas notícias é o médico. Agora, a gente tem que lembrar que más notícias não é só uma questão de comunicação oficial de diagnóstico e prognóstico, né? As informações sobre o tratamento, elas acontecem cotidianamente, né? A todo momento, o paciente está recebendo informações sobre a sua evolução, sobre o seu decréscimo funcional, né? Sobre o crescimento aí o aumento de sintomas, né? Tudo isso não deixa de ser uma má notícia, né? Então, todos os profissionais têm que aprender a comunicar, né? Aprender que existem estratégias como a proximidade física, né? A possibilidade do contato físico, o olhar, o tom de voz, né? O local em que se comunicam as notícias, tudo isso é importante. Uma coisa é o profissional comunicar no meio de várias outras pessoas, num ambiente tumultuado, dentro de uma enfermaria ou no corredor, né? Tem profissionais que dão notícias assim no corredor para a família, né? É muito ruim isso. Então, a gente tem que aprender a perceber esses sinais e construir espaços saudáveis, né, dentro do hospital e em qualquer outro contexto, não é só hospital, né? Assim, na atenção básica também tem pacientes em cuidados paliativos, por exemplo. Então, nós precisamos realmente aprender protocolos, mas a gente precisa se humanizar, né? Esse é o grande segredo do cuidado paliativo. Não adianta ser só um bom técnico, saber manejar bem um sintoma, ser um bom médico do ponto de vista da técnica, ser um bom enfermeiro, um bom TO do ponto de vista técnico. É também, né? Cuidado paliativo, sim, é preciso ter conhecimentos técnicos para isso. Porém, se você não for humano, no sentido de humanidade, você nunca vai ser um bom paliativista, né? E, infelizmente, não é sempre assim, né? Eu acho que a gente, nas equipes de saúde, muitas vezes nós vemos profissionais que não têm uma postura humanizada para cuidado do paciente, né? E da sua família. Eu acho que esse é o grande ensinamento. Se você quer ser um bom paliativista, seja de qual profissão for, você tem que ser humano, né? E ter respeito. Veja, eu já ouvi terapeutas ocupacionais dizendo assim, o diagnóstico que o paciente tem não importa, o que importa é o desempenho, o que importa é a atividade. Gente, eu decididamente não concordo com isso, né? Porque assim, é muito diferente você cuidar de um paciente que tem uma pneumonia, um paciente que teve um AVE, um acidente vascular encefálico, ou um paciente que tem um câncer. São coisas completamente diferentes. E vai me dizer que o diagnóstico não importa?
E, né? e o peso Então, desse diagnóstico para o próprio paciente e para a família, né? claro, porque por mais que o tratamento oncológico tenha avançado, nós sabemos o que significa receber o diagnóstico de câncer, né? Nós sabemos que culturalmente isso ainda está muito marcado pelo estigma da morte, né? Nós ainda vemos pessoas dizendo aquela doença, ou a doença ruim, né? Que não falam o nome do câncer. Isso ainda existe, né? Então, todos nós temos que pensar os nossos recursos técnicos, não só em função do recurso em si, mas de quem é essa pessoa, que história ela tem, né? Esse recurso é adequado para aquela pessoa com aquele quadro clínico, né? Essa pessoa está em cuidados paliativos ou não? É muito diferente você pensar, por exemplo, uma órtese de posicionamento para um paciente que teve uma lesão medular, enfim, está na UTI, do que uma pessoa que teve um tumor cerebral e está morrendo. Ela pode até ser hemiplégica, mas assim, qual é o sentido do recurso terapêutico para uma pessoa que tem a possibilidade de ser reabilitada e voltar para a sua vida funcional, de uma pessoa que está na UTI, mas ele está em final de vida? Nós temos que entender que são coisas diferentes. Daí a minha discussão sobre a reabilitação paliativa, né? Uma coisa é você fazer reabilitação, ok, é ótimo. Agora, se uma pessoa está morrendo, você pode ter como objetivo a reabilitação funcional da mesma forma do que o paciente que vai continuar a sua vida funcional? São coisas diferentes. Eu não concordo de você falar que tem reabilitação em cuidados paliativos. Nós temos que discutir os conceitos, porque eles não são só conceitos, eles direcionam a nossa prática, né? Nós vamos ter uma prática se a abordagem é reabilitadora e uma outra prática se a abordagem é paliativa. E os terapeutas ocupacionais precisam saber a diferença, né? Eu acho que já dá para a gente emendar uma outra pergunta aqui, que é como que é a atuação da TO no manejo dos sintomas de pacientes em cuidados paliativos. Essa é uma questão importante. É claro que a gente não vai conseguir falar muito tecnicamente disso, porque exigiria tempo, né? Hum. Mas essa é uma grande diferença que eu vi na terapia ocupacional britânica, né, do Reino Unido, né? Eu mudei muito a minha opinião em relação aos cuidados paliativos depois que eu fui para lá, porque no Reino Unido, o terapeuta ocupacional ele tem uma formação que fala muito de manejo de sintoma, manejo de dor e de sintoma, tá? Que é, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer de pulmão, ela tem dispneia, ela tem fadiga, né? E o terapeuta ocupacional brasileiro parece que tem vergonha de falar disso. Parece que não identifica isso como seu objeto de intervenção, né? Daí eu disse lá no comecinho, né? São visões diferentes. Claro que eu tenho que olhar para a vida ocupacional dessa pessoa. É claro que eu tenho que levar em consideração se ela está conseguindo ou não manter a sua vida ocupacional, ou se ela está em condição de privação ocupacional. É um conceito importante esse também, né? Agora, uma coisa é você dizer, essa pessoa não consegue fazer uma determinada ocupação e eu preciso de recursos técnicos para isso, porque é uma questão funcional, porque ela tem uma limitação de amplitude de movimento. E uma outra coisa é você dizer, eu tenho que pensar o planejamento de um programa terapêutico porque ela tem dispneia, porque ela tem fadiga. E lembrando que a terapia ocupacional que se põe a colocar as pessoas para fazer atividades, muitas vezes pode estar piorando a fadiga, por exemplo, né? Nós não nos damos conta de que a gente pode piorar a dor
de um paciente, dependendo do procedimento que a gente utilizar, né? Então, assim, desde lá o livro de 2004, a gente escreve algumas coisas sobre dor, você é uma pessoa que pesquisa dor, né? E eu acho que a gente tem que entender que existem muitos recursos, existem recursos físicos, existem abordagens psicossociais, existem vários recursos de manejo de dor e sintomas que os terapeutas ocupacionais têm que aprender. Existem livros inteiros. Eu tenho 2 livros de terapia ocupacional e manejo de dor. E os terapeutas ocupacionais não valorizam isso. Então, isso é uma coisa que eu tenho trazido para as discussões na graduação, né? Eu acho que a gente tem que falar disso. Existe um livro muito legal, que está em inglês, mas que se chama Terapia Ocupacional em Oncologia e Cuidados Paliativos. Esse livro está inteiro disponível na internet. Claro que precisa ler inglês, né? Mas a gente tem aí, tem um capítulo inteiro de dispneia, tem um capítulo inteiro, né, de pacing de atividades. Uma técnica. Todo mundo sabe o que é pacing de atividades? Então, assim, veja, nós temos que estudar, né? Nós temos que desenvolver técnicas, né? E sair desse lugar de que a terapia ocupacional é prescritor de atividades, né? Prescritor de recursos técnicos, e a gente precisa, sim, entender melhor toda a metodologia que a gente pode utilizar para manejo de sintomas, dentre outros, né? E principalmente o manejo do sofrimento. Nós temos que olhar para esse conceito, né? Eu achei que ficou perfeito, porque essa é a penúltima pergunta e fechou exatamente com o que a gente trouxe lá no começo, da importância da gente estar estudando, estar se atualizando e mostrando que o TO ele tem que estar sempre por dentro do que existe, das atualizações, se baseando em evidências para sempre evoluir na atuação. E por falar em pesquisa e ciência, perguntaram quais são as demandas de pesquisa da TO para essa área e se você tem alguma dica ou conselho para TOs em formação que se interessam pelos cuidados paliativos. Bom, nossa, tem tanta coisa para pesquisar, Tem. né? Eu fico muito contente, assim, não só a Cris, mas todas as TOs que trabalham, que fazem pós-graduação comigo hoje, fazem trabalhos de pesquisa de mestrado ou de doutorado em cuidados paliativos, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Eu sou orientadora por um programa de enfermagem em saúde pública, né? Na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que não é um programa específico de terapia ocupacional, mas é um programa multiprofissional, o que é muito legal, né? É um programa nota 7, é a nota mais alta de um programa de pós-graduação no Brasil, né? É uma nota de um programa internacional. Isso faz toda a diferença, né? Então, assim, por que faz diferença? Porque os nossos alunos, eles têm acesso a bolsas, eles têm acesso a questões de amplitude, de ampliação do seu universo de pesquisa, que são muito interessantes, né? A escola de enfermagem é uma escola muito aberta a essas discussões, né? Que eu acho muito bom. Agora, uma coisa importante para quem quer fazer pesquisa em terapia ocupacional, seja qual o tema for, é que esteja aberto aos desafios. Eu tenho visto trabalhos de terapia ocupacional que são o que eu chamo de endógenos, né? Endógenos são aqueles trabalhos que só outros terapeutas ocupacionais entendem, né? Isso é muito complicado. Não que não seja importante, são importantes, a gente tem que fazer trabalhos específicos de terapia ocupacional. Porém, esses trabalhos têm que dialogar com outras profissões, né? E estar numa escola de enfermagem nos obriga ao diálogo interprofissional, nos obriga a estarmos sempre dando o nosso gás, né?
procurando fazer coisas que são as melhores, não só para nós mesmos, não só para a nossa pesquisa, mas para a produção de conhecimentos, né? E eu me sinto sempre muito desafiada. Eu acho que a gente precisa, na terapia ocupacional, não ter medo de desafios, né? Eu já disse isso para as meninas, que eu acho que fazer pesquisa também é uma questão de fé, né? A gente acredita num projeto, acredita que vai dar certo e a gente corre atrás, né, mesmo. A gente trabalha muito, né, para que essas pesquisas possam ter boa qualidade, para que elas sejam bem avaliadas. E eu desejo isso para todos os pesquisadores terapeutas ocupacionais, né? Que possam produzir conhecimento, que possam produzir ciência, né? E que essa produção científica fundamente a nossa prática, né? Eu acho que nós precisamos ter a coragem de fazer mais diálogos com outras áreas de conhecimento, sabe? A gente aprende muito com as enfermeiras, com os médicos, com os psicólogos. A gente precisa fazer isso, porque senão nós vamos ficar fazendo uma produção científica autoalimentada, né? Que só outros terapeutas ocupacionais entendem. E não pode ser assim. Conhecimento tem que ser amplo. Universidade tem que ser entendida como um processo amplo, né, de troca de conhecimentos. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui nessa live. Eu espero, pelo menos, né? Sim, é. E eu acho que vai de encontro com a filosofia do cuidado paliativo dessa questão mais interdisciplinar, né? Quando a gente pesquisa, a gente tem que pesquisar o todo, a gente precisa mostrar o todo, o trabalho em equipe, a importância de entender, de estar junto. E é um desafio. Às vezes não é fácil, mas a gente acredita e com amor e paixão, que é como você disse lá no começo, né? Que os cuidados paliativos tem que estar envolvido, tem que ter uma paixão por aquilo, e a gente consegue. Independente de tudo, a gente consegue. Eu vou abrir os comentários. Só uma Pode falar. questão, falaram do conselho, né? Conselho é um negócio complicado, né? Porque eu acho que a gente, é difícil, eu não dou conselho nem para os meus filhos nesse sentido, mas eu acho que é muito importante que vocês conversem com a gente, sabe? Principalmente os estudantes de graduação. Tem gente que tem medo de falar comigo, acha que eu sou inacessível. Não é verdade, né? Não. Então, assim, vamos conversar mais, né? Por isso eu topei também essa live. Eu acho que a gente precisa conversar mais. As pessoas precisam ter mais acesso. Procurem seus professores, né? Porque eu acho que as pessoas querem crescer, né? Estão abertas para isso. Eu vou ativar os comentários, porque já apareceu aqui que a gente tem. E tem Quanto tempo nós temos? 6 minutos. Espera aí que eu acho que tem umas perguntas aqui. Mandaram umas perguntas em off, nem sabia que isso existia, moderno, falar. Gostaria que a professora comentasse sobre a formação ampliada da TO. Acho que a gente já falou. Em gerontologia é fundamental a interdisciplinaridade. E a Dani disse que a sua voz, Marisa, é serena e perfeita para comunicar como assistido familiar, além do seu conhecimento. Muito obrigada. Também falaram que além da comunicação, pensar também em ações com cuidadores e familiares, né? A importância de trazer a família para perto, de estar junto, de colocar a família no centro do cuidado junto com o paciente, né? Eu lembro... E assim, lembrando, inclusive, que o cuidador pode ser o cuidador não familiar, né? E muitas vezes a gente está mais diretamente em contato com o cuidador profissional do que, às vezes, com o cuidador familiar. A gente tem que entender que essas diferenças existem, né? E eu lembro uma vez, eu não lembro ao certo quem me falou, não sei nem se foi você, mas que o quanto que é importante você trazer a família para dentro do tratamento do paciente, porque saber o ruim
é melhor do que imaginar o ruim, né? Então, você poder participar e trazer todo mundo junto, isso facilita até para a atuação da equipe e manejo de dor, de sintomas de dor total e outros problemas, né? Eu acabei de ver aqui um comentário da Valéria, lá da UFTM, perguntando sobre o livro, né? O livro chama-se Occupational Therapy in Oncology and Palliative Care, Depois, né? É da Gail Cooper. se você puder, a gente manda a foto. A gente tem. Aí a gente manda um Isso, print, a gente faz uma postagem sobre o livro no nosso Insta, que a gente está ótimo, fazendo maravilha. indicações. Mas a gente posta, a gente pode ficar tranquilo. Tá subindo muito rápido, eu não sei se tem alguma pergunta. Se quiser mandar. Muita gente, tô nervosa, tem 80 pessoas. Que bom. Que Fico bom. feliz, viu, pessoal? Gostei muito da experiência. Muito obrigada aí pelos comentários. Muito legal. Foi Muitos muito bom. coraçõezinhos. Muitos coraçõezinhos. Muita gente aqui, gente. Obrigada. Aí estão pedindo para divulgar o livro, pode deixar que a gente vai divulgar. A Marcela Braga Teó escreveu: pesquisa no Brasil é um ato de coragem. Não É, só de fé, né, Marcela? Coragem e de fé. É isso mesmo. a Carol Becker perguntou, pediu para você comentar sobre a sua expectativa sobre o desenvolvimento da TO em cuidados paliativos aqui no Brasil. Acho que é o que a gente pode Eu falar. acho que a gente precisa se unir, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais cursos e mais aprofundados, né? Eu não sei, assim, talvez algumas pessoas não saibam, mas em 2011, 2012, eu ofereci 2 cursos de especialização aqui pela USP, de TO em contextos hospitalares, né? E eu acho que nós precisamos, sim, aprofundar mais as discussões, sabe? Nós precisamos ter espaços científicos, né? Nós temos os congressos da ATOSP, que são espaços muito legais para a gente trocar, né? Lembrando que nós temos uma área de atuação em cuidados paliativos da nossa especialidade profissional. A terapia ocupacional foi a segunda profissão no Brasil a ter o cuidado paliativo como uma área de atuação reconhecida, né, pelo nosso Conselho Federal. Isso é muito importante. Né? A enfermagem só muito mais recentemente estabeleceu o cuidado paliativo como área de atuação, por exemplo. Né? Este ano está em processo de implantação, né, o Comitê de Terapia Ocupacional da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? Então, acho que tem um esforço nosso aí de concentração, né? Tem uma coordenação desse comitê, que eu acho que é importante, né? Eu estive no Congresso Paulista de Cuidados Paliativos, que teve agora no final do ano, e nós tivemos a oportunidade de conhecer a Cristina Puchalski, né, que é uma oncologista que trabalha com o tema da espiritualidade em cuidados paliativos. E falando de pesquisa, né, completando a minha fala anterior, existem muitos temas. Né? Então, por exemplo, a Cris está trabalhando com dor total, que é um conceito dificílimo em cuidados paliativos. Gabriela está trabalhando com reabilitação paliativa. A Sabrina está trabalhando com reiki em cuidados paliativos. A Amanda está trabalhando com espiritualidade em cuidados paliativos. A Bianca está trabalhando com qualidade de vida em cuidados paliativos. Né? E a Mariana está agora começando o seu mestrado, que vai ser a primeira aplicação no Brasil da escala Palliative Outcome Scale, que é uma escala específica de cuidados paliativos, que fomos nós que validamos aqui no Brasil, através do trabalho de doutorado da Fernanda Capella Runho. Marisa, Então, vejam, vou precisar te só cortar, o exemplo dos temas. que a gente tem 26 segundos. Eu acho que a gente Uau! pode fechar e voltar para você se Isso. despedir, né? Aí, pessoal, a live vai cair e a gente volta para a gente se despedir com calma, né? Para não fazer tudo correndo, tá bom?
Tá bom. Que é a 10 Mas, em segundos. todo caso, gente, amei a experiência. Minha primeira live, eu acho que foi muito legal, Foi. né? A gente anotou aqui que o pessoal tá pedindo um post com, não, uma indicações de livro na área. Gente, é só pegar todos os livros da Marisa. Tudo por cor. Vai do branco ao rosa. Isso. Esse é o Rosa. É, É que ele estava aqui apoiando o celular. Então, é esse é o nosso último livro, né, de 2018, Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos, né? maravilhoso. Agora, eu posso, sem dúvida nenhuma, compartilhar com vocês referências. A minha tese de livre docência, né, que eu fiz o concurso de livre docência aqui na USP, tem uma parte grande sobre TO em cuidados paliativos. Eu posso disponibilizar, gente, não tem problema nenhum, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida ou faltou alguma pergunta a ser respondida, eu acho que pode mandar pra gente, que aí depois a gente vê só algum post ou a gente marca mais lives, né, Marisa? Isso. A gente vai Vamos ver conversando. mais para o futuro, vamos fazer uma segunda rodada, quem sabe, Quem né? vários rodados. Várias. Tem muito Elas não assunto. convidam para uma só, elas já convidam para sequência. A gente se programa, né? Tem toda uma programação. Porque Gente, daqui a meu muito carinho, assunto. viu, para todo mundo. Fiquei muito feliz mesmo de vocês estarem aí assistindo. E é uma pena só que a gente não consegue ver as pessoas, isso é meio estranho, mas estou à disposição, tá bom? A gente vai se falando. Eu queria agradecer mais uma vez, Marisa, a sua participação, o aceite em fazer a live, agradecer todo mundo que entrou. Acho que a gente atingiu quase 100 pessoas. Muito obrigada para a nossa primeira live, eu acho que deu tudo certo. Marisa, é sempre muito bom te ouvir. Você sabe que você é uma referência para mim. Eu posso falar em nome das meninas também, que nós nos espelhamos muito em você. E agradecer, né, pela contribuição, que é sempre muito rica, sempre muito gostoso e desperta cada vez mais o amor e o interesse que a gente tem em pesquisar os cuidados paliativos, apesar da dificuldade, mas que vale muito a pena. E obrigada de coração, obrigada para todo mundo e até a Um beijo para a próxima. Gabi também, que eu sei que ela está também acompanhando bem de perto, né? Para a Amanda, que são as três amigas aí desse grupo, estou paliativando, né? É, E acho que a gente tem muito que crescer. Eu confio muito em vocês todas, assim, eu acho que a gente tem um caminho bonito pela frente. Tá obrigada. bom? Então tá bom. Beijo para Obrigada. todo Beijo, mundo. gente. Obrigada. Tchau. Tchau.